Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais uma jornada de lives do quarto ciclo do programa Rede de Saberes do Polo UAB. Eu me chamo Andréia Prado e coordeno o programa juntamente com as colegas Ana Lúcia Viana Meister, Maria Eugênia Durier e Luciana Prado. Este é um programa da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis que foi implementado em 2018 e tem por objetivo a socialização de relatos de experiência docente e de investigações acadêmicas em nível de especialização, mestrado e doutorado. Para este ano, o programa de formação continuada contemplará unidades temáticas diversificadas numa abordagem interdisciplinar. A formação foi delineada de modo a aproximar as áreas, as modalidades, segmentos, visando contribuir com a aprendizagem plural e a formação humana de modo integral. Durante o bimestre, que vai do dia 13/4 a 27/5, estarão conosco profissionais da rede que são referências no trabalho em educação infantil, anos iniciais, anos finais, bem como outras áreas, de tecnologia educacional, ERER, educação integral, educação inclusiva, primeiros socorros, dentre outros. Além de convidados especiais da comunidade de Florianópolis e microrregião. Como vocês bem sabem, o programa Rede de Saberes convida regularmente profissionais que desenvolvem projetos de relevância social e que, por indicação, nós chegamos a eles e convidamos a estarem conosco aqui no programa Rede de Saberes. Então, todo bimestre vai ter alguém que não é da educação, é sim da sociedade, uma referência que desenvolve um belo trabalho social e a gente convida para estar conosco também. Nessa noite, nós temos convidados especiais que nos honram e nos alegram e que vieram para celebrar essa nova jornada e dar as boas-vindas aos participantes que nos assistem pelo YouTube. Esses participantes são profissionais da nossa rede e de outras redes, da rede estadual, da rede municipal de Palhoça, São José, Biguaçu, dentre outras. Também contamos com a participação de alguns profissionais das universidades, que estão no entorno aqui de Florianópolis e do Polo, o DESC, o UFSC, e também nós contamos com a presença de acadêmicos, de graduandos do curso de Pedagogia do Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú. Lembrando, os profissionais que foram convidados a estar conosco e que aqui representam a Secretaria Municipal de Educação são a nossa diretora, a Fabrícia, que é Fabrícia Luiz Souza. Também está conosco a Débora Raquel Schutz, diretora de Educação Infantil, e que nesse ato representará a Raquel Valduga, que não pode estar conosco, Então, sejam muito bem-vindas, é um prazer tê-las aqui. Também é motivo de honra e alegria contar com a participação do professor Sandor Fernando Brigman, que é vinculado ao SED MEM UFSC e atual coordenador do mestrado profissional Prof. História. Temos também a honra de receber a Viviane da Silva Moreira, que é a nossa ministrante da noite. Ela abordará a temática Mulheres na História. Registro, em nome da equipe Polo UAB, os nossos agradecimentos por terem aceito o convite de estar conosco e saúdo a todos com respeito e admiração. Neste momento, convido para fazer uso da palavra a nossa ilustríssima diretora, Fabrícia Luiz Souza, que também neste ato representa o nosso secretário municipal de educação. Seja bem-vinda. Obrigada, Andréia. Boa noite a todos e a todas, todos que nos assistem. Mais uma jornada do nosso Rede de Saberes, promovido pelo nosso Polo UAB,
seja bem-vinda também, Viviane, Sandor, prazer em vê-los aqui. A Débora também, nossa diretora de Educação Infantil, e a Andréia, que coordena todo esse processo da nossa diretoria de gestão escolar na Secretaria Municipal de Educação. Eu dou as boas-vindas a todos e a todas, em nome do nosso secretário municipal, Maurício Fernandes Pereira, que não pôde estar presente, mas nós estamos o representando, tanto eu como a Débora neste momento. E também a Raquel Valduga, nossa diretora de ensino fundamental. É muito importante para nós estarmos nesse momento em mais uma jornada e começando com essa linda temática Mulheres na História. Então, parabenizo realmente toda a equipe, coordenada pela Andréia, por mais essa jornada, serão 14 lives do nosso programa Rede de Saberes. Nesse momento também venho a essa live para dizer para vocês que nós estamos com uma publicação que muito nos honra, né, que é muito importante para todo esse programa e para essa divulgação e esse compartilhamento que nós fazemos, então, das pesquisas, dos pesquisadores, da nossa rede e que também participam de outras redes, em conjunto com as nossas universidades também. Então, tenho a honra de dizer que nós teremos a publicação dos anais, né, os resumos expandidos do programa Rede de Saberes, que ocorreu nos anos de 2018 e 2019. Essa obra é fruto de uma parceria estabelecida entre os profissionais da área da educação, saúde, tecnologia, psicologia e demais profissionais da comunidade de Florianópolis e também da micro-região. Compõe-se, então, esse e-book de 53 resumos com temáticas diversificadas e resulta de pesquisas acadêmicas em nível de graduação e especialização, mestrado e doutorado. Também, bem como relatos de experiência. O programa do Polo UAB, Programa Rede de Saberes, vinculado à nossa diretoria, então, de gestão escolar, é uma ação formativa e inovadora, implementada pela Secretaria de Educação com o intuito de fomentar o debate científico de forma democrática e por meio da formação continuada, pública e gratuita. A publicação, então, será bianual e a nossa equipe, coordenada, então, pela Andréia, já está organizando os resumos expandidos de 2020 e 2021. Nós tivemos muitas pesquisas e um grande sucesso, acredito, em 2020, com todas as lives do programa Rede de Saberes, e desejamos, então, muito sucesso para esse momento de 2021 também. Já começou com os bibliotecários na primeira jornada, que foi muito interessante, muito importante para nós. Novamente, dou as boas-vindas a todos e a todas, e desejo muito sucesso e um debate, né, uma exploração aí muito fortuita aí da nossa querida Viviane Moreira. Bem-vinda ao nosso programa Rede de Saberes. Obrigada e boa noite. Obrigada, Fabrícia, pelas palavras especiais. É uma honra sempre tê-la conosco, porque ela sempre apoiou o programa Rede de Saberes desde o início, desde 2018. Eu falo sempre que o apoio da Fabrícia e do secretário de Educação foi restrito ao programa, e tem sido assim, esse apoio, né? Todos os dias, todas as jornadas, todos os anos, a todo momento que a gente encaminha para a anuência a programação, eles nos parabenizam, nos incentivam a continuar, né? E por isso que o Polo persiste, porque é um trabalho não somente desta secretaria enquanto órgão, mas, né, de todos os profissionais que estão conosco, os nossos parceiros das nossas universidades e também os nossos servidores, né, aqueles que estão no cotidiano das unidades educativas, presencial, à distância, mas que desenvolvem um belíssimo trabalho, né, que nos orgulha muito. Então, realmente este programa muito nos alegra por ser um programa diversificado e um programa de formação continuada, elaborada pelos próprios servidores e pelos próprios parceiros. Lembrando que nessa jornada nós teremos ações formativas que vão contemplar a carga horária de 28 horas.
né? Então, sairá a certificação tanto para o ministrante quanto para o participante, né? E ao longo do ano, nós estaremos com vocês às terças e quintas-feiras, né, no ano de 2021. Um pouquinho diferente do que nós fazíamos no ano passado, que eram lives realizadas diariamente, tá? Então, não esqueçam, memorizem os dias da semana, terças e quintas, das 19 às 21 horas. Neste momento, passo a palavra para Débora Raquel Schutz, que representa, então, a Raquel Valduga, da Diretoria de Educação Fundamental, e também a Diretoria de Educação Infantil. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Andréia. Boa noite. Boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando na live de hoje. Boa noite a Viviane, a Sandora, a Fabrícia. Gostaria de dizer que é um imenso prazer poder estar aqui na abertura de mais um programa da Rede de Saberes, que se constitui como esse espaço formativo, de diálogo entre pesquisadores, docentes, para pensar as ações na educação básica municipal, que extrapolam também esse ambiente, né, da educação formal, com importantes contribuições aí nesse diálogo, né? Nós pensarmos que hoje se inicia aí uma trajetória formativa de 14 encontros, que abarcam discussões que contemplam desde as temáticas que buscam contribuir no diálogo do processo educativo, na educação básica, como ERERA, prevenção de primeiros socorros, educação inclusiva, gênero, sexualidade, educação de jovens e adultos, educação integral, alfabetização, produção cultural na educação infantil, é um espaço riquíssimo pensar o diálogo entre essas diferentes temáticas, né, que aqui e aí representam tanto a educação infantil quanto o ensino fundamental. Ressalto também a relevância desse espaço formativo na constituição da profissionalidade docente, tanto na rede quanto em outros espaços educativos, né, haja vista aí que a Andréia já nos anuncia que nós temos nesse formato de programa a possibilidade de atingir diferentes regiões, né? Ao nós termos uma transmissão online, a gente consegue abarcar um público muito maior, e que isso é tanto um privilégio quanto uma grande responsabilidade, né? Que estamos juntos aí nesse diálogo e ressaltando a relevância desse espaço formativo. Demarco também o diálogo entre os pesquisadores, os docentes e a sociedade em geral, para que a gente possa qualificar a educação brasileira e a educação municipal em especial como um todo, né? Então, ressalto aí nesse momento o privilégio e o prazer que é nós podermos estar em diálogo nesse espaço tão rico, organizado aí pelo Polo e mobilizado também pela Secretaria Municipal de Educação, né? Então, representando aqui a educação infantil e ensino fundamental, destaco aí a importância dessas discussões para a constituição da profissionalidade docente na educação básica. Gratidão e que possamos aí ter um excelente encontro. Desejo boas-vindas a todos que estão nos acompanhando nessa abertura e que seguem aí no diálogo da Rede de Saberes nos demais programas. Obrigada, Débora. Uma honra e uma alegria muito grande poder contar com a tua presença aqui conosco. Neste momento, eu passo a palavra ao professor Sandor Brigman, que vai nos falar um pouquinho, né, da nossa parceria, que inicia agora em 2021, e também do trabalho realizado, em especial, né, do trabalho realizado na UFSC com o mestrado profissional de História. Seja muito bem-vindo, professor Sandor, fique à vontade. Boa noite a todas, boa noite a todos que estão aqui nos assistindo, prestigiando esse grande momento, né, esse momento de troca, de compartilhamento de conhecimentos. Agradeço em especial a Andréia pelo convite, cumprimento a Fabrícia, a Débora, e agradeço muito, muito mesmo a nossa querida Viviane, egressa do Prof. História, uma grande pessoa, uma grande professora e uma grande profissional que vai certamente abrilhantar esse início, né, de trabalho do Rede de Saberes. É uma grande satisfação mesmo estar participando aqui e poder contar um pouco a trajetória do Prof. História, rapidamente, e também um pouco sobre a constituição desse projeto, dessa parceria que o Prof. História vem estabelecendo com o projeto Rede de Saberes.
O Prof. História da UFSC, ele foi criado em 2014, né, e tem por objetivo atuar na formação de professores de História da educação básica, na modalidade de mestrado profissional. Ele é um programa organizado em rede nacional, constituído por instituições de ensino do país todo, né, instituições de ensino superior, sejam elas federais, estaduais, e também conta com uma privada que é a PUC do Rio de Janeiro. A coordenação geral desse programa é feita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por se tratar exatamente de um mestrado profissional, ele se destina especialmente aos professores atuantes nas redes de ensino da educação básica. E o intuito, obviamente, é oportunizar a pesquisa e a reflexão crítica acerca do exercício da docência. Ele vai unir a investigação teórica, né, como um dos seus objetivos, com a produção de artefatos pedagógicos sobre temáticas relevantes no ensino de história. Esses artefatos a gente costuma chamar dentro do Prof. História de dimensão propositiva. Então, toda vez que uma dissertação é defendida, o mestrando, ele elabora uma proposição de pesquisa, uma proposição de ensino, voltada para a área do ensino de história, né? Então, é um pouco disso que a Viviane vai trazer hoje para nós, né? Que é um pouco dessa pesquisa feita dentro do Prof. História. A intenção, né, de ter um mestrado profissional dentro de uma universidade é exatamente incrementar a colaboração entre a universidade e as escolas no aprimoramento da atuação profissional dos docentes. Como eu já disse, a UFSC, então, integra a rede Prof. História desde 2014, e os docentes que participam desse programa, eles são oriundos de vários departamentos da universidade, assim como o Departamento de Metodologia de Ensino, o Departamento de História, o próprio Colégio de Aplicação conta com uma professora participante do programa, e também ele é interinstitucional, porque conta com a participação de um docente do Instituto Federal de Santa Catarina. De modo geral, nós consideramos que, embora recente, o programa já tem cumprido a tarefa de estimular os professores a responderem aos desafios educacionais, né, que a gente encontra no Brasil contemporâneo. E também, né, pedagogicamente falando, na compreensão das múltiplas formas de ensinar e de aprender história na sociedade contemporânea. Sobre o projeto, né, esse projeto que está sendo pensado em diálogo, né, com o programa Rede de Saberes, a UAB, ele se chama Prof. História em Diálogo no Rede de Saberes. Ele é coordenado pela professora Jane Bittencourt, né, professora do Departamento de Metodologia de Ensino e também professora do Prof. História, a coordenadora anterior do programa, e conta com a participação de outros professores, entre eles eu, né, como um dos participantes, a professora Mônica Martins, e também egressos do mestrado, né, como o Robson, que será o próximo ministrante, e a própria Viviane, que vai ministrar hoje a sua fala. Então, na verdade, ele se refere à integração do Prof. História com o programa Rede de Saberes. E a intenção dessa inserção do Prof. História no programa é incentivar a difusão dos resultados de pesquisas dos egressos do curso, de modo também a contribuir para a formação continuada dos professores da educação básica, né, e também demais profissionais da educação, já que nós mesmo, no Prof. História, recebemos muitos professores que são oriundos aqui da rede municipal ou de outras redes da região metropolitana e mesmo, né, das redes estaduais de outros estados da federação. O projeto vai ser desenvolvido, né, como já foi adiantado pela Andréa, por meio de videoconferências, né, ou seja, online, através de lives mensais, e com temáticas organizadas na parceria entre a coordenação do projeto e o Polo UAB.
Essas lives serão realizadas por meio de plataforma disponibilizada pela Secretaria Municipal, né, mas talvez isso a Andrea vai falar um pouquinho mais, e também difundidas no canal do YouTube. Então, a ideia é que o Profistória vai contribuir nesse momento com uma live mensal, onde egressos do programa e também alguns mestrandos concluintes desse programa terão a oportunidade de participar. Todo o material apresentado nas lives e nas oficinas será organizado pela equipe participante do projeto em acervos que futuramente serão publicados e disponibilizados ao final do projeto para as redes de ensino. Nós consideramos, né, enquanto coordenação, que a participação no Rede Saberes vai ter um alcance significativo, né, tendo em vista a abrangência do público-alvo, né, e do potencial de fomento à consolidação das relações entre a formação continuada de professores da educação básica e os resultados da pesquisa acadêmica na pós-graduação, né. Então, sem mais delongas, eu fico por aqui, agradeço novamente a oportunidade de estar falando um pouco sobre o projeto, né, e sobre o Profistória, e deixo a palavra com vocês. E sucesso, Viviane, na atividade de hoje. Muito obrigado. Obrigada, Sandor, pelas palavras. Ele explicou detalhadamente como vai ser o projeto. Uma alegria muito grande para nós, né, poder selar essa parceria, nos aproximarmos aí dos estudos das investigações da UFSC, do mestrado profissional de História. Tenho certeza que vai contribuir muito com os nossos profissionais da área de História e também demais profissionais, né? Haja vista que as temáticas são temáticas mais abertas, transversais, e que podem contribuir com toda a nossa rede. Lembrando que todo o acervo também do Rede de Saberes fica no portal educacional. Então, né, desde o ano passado, está lá o material das lives, a gravação, e também o material utilizado, a apresentação em PowerPoint, utilizado pelos ministrantes, né? Para além disso, depois da organização da equipe, né, de pesquisa aí do Prof. História, nós também iremos organizar no portal, né, a partir dos trabalhos apresentados aqui e do material a ser enviado pelo Sandor e pelos profissionais aí, né, pelos mestres deste curso. Então, eu quero agradecer e mandar um abraço virtual apertado para a Jane Bittencourt, que foi ela que fez o contato, dialogou conosco inicialmente, era a nossa conselheira, né? Então, é motivo de muita alegria ter conosco esse programa de vocês aí mais próximo, né, do programa Rede de Saberes, contribuindo com a gente. Neste momento, eu passo a palavra, enfim, para a Viviane Moreira, que será a nossa ministrante de hoje, com a temática Mulheres na História. Seja muito bem-vinda, Viviane, é uma honra tê-la conosco. Fique à vontade, passo a palavra para você. Obrigada. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Tu falou sobre a Jane, né? Eu fui orientanda dela, então, uma pessoa extraordinária, e eu agradeço o convite a ela, estendo esse agradecimento. É uma honra ser a primeira pessoa que vai apresentar, né, sobre um trabalho do Profistória, porque eu tenho muito carinho por esse mestrado, né, por esse programa. Eu aprendi muitas coisas e eu quero compartilhar, então, um pouquinho hoje com vocês, tá? O Profistória, então, ele é permeado de muitas áreas, e então, o meu trabalho tem muitos conceitos. Para não ficar muito extenso, eu escolhi, então, falar essa noite com vocês sobre a importância de estar ensinando sobre as mulheres, né, na educação básica, certo? Eu queria pôr a minha apresentação, não sei se tu consegue fazer isso. Sim, tem uma equipe aqui que vai ajudar, tá? Deixa eu só te informar uma coisa que eu não fiz antes, né? Que foi falar sobre o tempo que nós temos. Então, nós podemos seguir até as 20h30, tá? Mas caso você termine antes, não tem problema, que depois a gente vai passar um tutorial,
né, a respeito da nossa avaliação, que é necessário que quem queira participar registre, né, preencha o formulário de avaliação e nos encaminhe, bem como registre a frequência ao final, tá? Então, quando você terminar, apenas sinalize para nós, que aí a gente faz o restante da mediação. Existe aqui conosco, há entre nós uma colega que fará a mediação do chat do YouTube. Então, quem nos assiste pelo YouTube pode registrar seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas, e aí depois da fala da Viviane, nós fazemos a mediação, tá bom? Um grande beijo a todos. Vamos ouvir, então, com atenção a nossa ministrante de hoje. Passo a palavra, Viviane, fica à vontade. Obrigada. Enquanto abre a página, acho que abriu a minha já, né? Abriu? Abriu. Tá. Então, só para contextualizar, né? Eu sou a professora Viviane da Silva Moreira. Hoje vou estar trabalhando com vocês um pouquinho sobre mulheres na história. Esse é um projeto de extensão, como já foi comentado, entre a Universidade Aberta do Brasil e o Profhistória UFSC. Quem sou eu, né? Qual é o meu lugar de fala dentro do mestrado? Eu participei da turma de 2016. Atualmente, eu sou professora da rede municipal de Arroio do Sal, no Rio Grande do Sul. E essa minha pesquisa, ela é muito afetiva, né? Tem muito a ver comigo, assim, com os meus anseios, com as coisas que eu acredito. No meu tempo vivido, algumas questões desencadearam maior sensibilidade, que é, né, a questão dos preconceitos em torno das mulheres, seja a misoginia, o sexismo, o machismo e as próprias violências. Então, estas percepções fazem parte das minhas reflexões como professora de história. Ao longo da minha caminhada como pesquisadora, essas questões perpassam, né, nas minhas pesquisas, onde eu fiz trabalhos sobre, né, pesquisando sobre o feminismo, sobre estereótipos em torno do corpo das mulheres, tendo como tema a boneca Barbie, tendo também a questão de análise em revistas femininas, ou até mesmo vários planos de aula tendo como tema central as mulheres, né? E a minha dissertação de mestrado não poderia ser diferente, né? Então, nessa dissertação, eu quis abordar as mulheres na história para mostrar com as biografias as múltiplas possibilidades de ser mulher, né? Porque eu sei que o machismo, ele perpassa o meu corpo, ele perpassa as minhas atitudes, né? E eu gostaria que um dia ele fosse só analisado, né? Que ele não tivesse relação com as minhas escolhas pessoais. Então, por isso, eu não abro mão de reverenciar e reconhecer, né, carregar os aprendizados de nossas ancestrais históricas e, a partir delas, conhecermos nossa natureza infinita quando nos encontramos como mulheres, a partir das biografias. O nosso corpo feminino, né, o nosso corpo, ele carrega muitos significados, né, e nós precisamos reivindicar, um espaço de direito dentro da história, de pertencer à memória coletiva. Eu sei que, como campo historiográfico, isso já está, né, já se tem uma consolidação dentro da UFSC, que mesmo é um dos maiores polos de pesquisa da América Latina, mas o meu questionamento foi, então, dentro do ensino de história, né, como que as mulheres estão sendo abordadas no ensino de história? E eu vou estar falando um pouquinho sobre isso, né? Então, foi um desafio colocar no centro, né, do nosso espaço questões que me são muito caras e que, ao mesmo tempo, tão negligenciadas e permeadas de opressões, né? Que, de certa forma, me esgotou quando eu fiz a leitura das biografias. Esse é um relato pessoal, eu realmente fiquei de luto por tudo que eu li,
porque foram muitos, muito forte, né, a questão dos estupros, a questão de importar o corpo como um objeto, de explorar o corpo feminino dentro desse período da história, mas ao mesmo tempo é gratificante perceber como desmistificar essas representações, esses simbolismos em torno das mulheres nesse período, faz com que as minhas alunas em sala de aula se sintam acolhidas, né, se sintam, elas se questionam, né, os meus alunos também, e então isso tudo já recompensa. Eu sei que já foi comentado sobre o mestrado profissional, mas eu gostaria de fazer uma breve colocação, que é a questão dos professores, das professoras retornarem para a sala de aula como pesquisadoras de suas práticas. Eu acho que esse é um eixo fundamental do Profhistória, né? Durante a minha trajetória no mestrado, eu realmente olhei para mim mesma como professora, como profissional, e comecei a ver, a perceber muitas coisas que antes eu não notava, né? Exatamente porque eu não me via como uma pesquisadora, né? Eu via como uma mera reprodutora de conhecimentos e não como uma professora que elabora conhecimentos, né? Então, deste modo, pensando nessa minha prática, eu elaborei o site Ensinar Mulheres na História, Abordagens Biográficas. Eu não vou estar falando sobre ele de forma aprofundada, porque o nosso tempo é curto, né? Mas esse site foi elaborado para professoras, é um acervo, tá? Tem um conjunto de materiais aonde vocês podem acessar. Tem um conjunto de biografias, de 15 biografias de mulheres, tem como algumas sugestões de como trabalhar a história das mulheres, as escritas de si, e entre outros conceitos. Agora eu vou falar de algumas categorias teóricas exploradas no meu trabalho. A primeira é a pedagogização do conhecimento. Tá? O que isso significa? Eu acho que vocês já devem ter tido acesso, né, a esse conceito, mas para mim ele é de extrema importância e fez boom, assim, abriu a minha mente. Então eu descobri que quando eu preparava os meus textos, né, quando eu preparava os textos para as minhas alunas, interpretando outras fontes, quando eu criava representações de ideias, de analogias, de metáforas para fazer com que elas entendessem, né, esses textos, quando eu selecionava métodos de ensino e adequava para determinada turma, com determinado perfil, isso que eu estava fazendo era conhecimento, né? Isso que eu estava fazendo era a elaboração de saber. E é isso que o ensino de história me mostrou, né? Que essa pedagogização, ela é permeada de intencionalidades, de simbolismos, de silenciamentos e representações criadas por meio das narrativas que estamos ajudando a perpetuar. Então, nós devemos perceber que ao excluir as mulheres das nossas aulas, nós estamos deixando de lado a oportunidade de trazer para a discussão o lugar das mulheres na sociedade, seu cotidiano e participação na história ensinada, né? Então, nessa perspectiva, eu situo o papel da análise de gênero, que propõe perceber os simbolismos, as instituições, as polarizações que são feitas em torno, né, do lugar da mulher, como oportunidade de auxiliar na equidade de gênero. Então, assim, percebam a importância de nós estarmos abordando as mulheres e esses mecanismos simbólicos. No site, eu desmembro esses conceitos certinhos, né? O que é o simbolismo dentro do período colonial, quais são esses símbolos, mas hoje eu vou trabalhar mais alguns conceitos, tá? Então, o primeiro era esse, a pedagogização do conhecimento. O segundo conceito, então, que é uma área de pesquisa, que é a história das mulheres, né? Esse campo, ele é permeado, né, de disputas, porque
ele começa ali em 1970, e as mulheres, então, elas vão estar produzindo as suas próprias narrativas, e vão estar lutando pelo direito de ter suas histórias narradas no ensino de história. Né? Então, elas vão começar a se perceber como objeto de pesquisa e narrando a sua própria história, não mais sendo observadas por homens e tendo a sua descrição feita por eles, né? Mas essa importância da mulher estar falando, assim como eu estou falando agora, né, de professora para professoras, isso é muito rico. Então, essa fala de mulher, dessa vivência, é extremamente importante. A partir disso, outro conceito que eu trouxe é o conhecimento escolar, tá? Essa sequência que eu escolhi também, ela tem uma intencionalidade, né? O conhecimento escolar, ele traz algumas reflexões, né? A primeira reflexão é que acontece a reconstrução de saberes na educação básica, tá? Então, o meu papel como professora é compreender, né, e tornar esse conhecimento ensinável e acessível, certo? E esse conhecimento, ele é plural e multifacetado. Ele não está apenas nas academias e centros de pesquisa. Esse trabalho que eu faço também é conhecimento. E quando eu percebo que eu estou produzindo conhecimento, eu reconheço que na escola existe uma cultura escolar, né? Que é permeada por disputas. Todo o processo de seleção cultural é um processo construtor de uma tradição. Então, ao construir o que é considerado universal, né? Qual é o currículo universal? Nesse processo, muitos conhecimentos são excluídos e outros são privilegiados na organização do currículo, sem que necessariamente sirvam aos interesses da maioria da população. Então, ali, quando a gente começa a questionar e começa a perceber, então eu estou produzindo conhecimento quando eu estou planejando as minhas aulas, né? Existe o conhecimento escolar, existe a cultura escolar, e o ensino de história, ele traz isso de uma forma muito forte, né? Define qual é o objetivo. O meu objetivo como professora de história é formar cidadãos. Então, como campo epistemológico, o nosso foco vai ser educação, né? E, então, por isso que eu disse lá no início que um mestrado profissional em ensino de história trabalha com muitos conceitos, né? Nós trabalhamos com conceitos da educação, do ensino de história, da historiografia. Então, é um trabalho complexo fazer uma dissertação do Prof. História. E um dos primeiros marcadores que nós compreendemos ao entrar nesse mestrado é a diferença que o ofício do historiador, né, tem como uma perspectiva a validação pelos pares e pela academia. O ensino de história, a validação é a formação de cidadãos, né? O nosso objetivo é diferente. E para que esse objetivo seja atingido, os professores de história e os professores de educação básica precisam se reconhecer como pesquisadores, como pessoas que estão produzindo conhecimento, né, como professores pesquisadores, que é um conceito do professor Elison que nós aprendemos também. Nesse sentido, eu trabalho também com a ideia de narrativa histórica. Quando esse momento eu estou produzindo uma narrativa histórica para vocês, né? Porque eu criei uma narrativa, uma forma, eu pedagogizei a minha dissertação para fazer essa fala com vocês hoje. Então, eu criei uma narrativa. E na escola acontece uma narrativa. Então, são professoras, narradoras de narrativas da história escolar. Então, quando vocês estão lá, né, vou dar um exemplo,
Aí eu peguei o recorte da história do Brasil colônia. E agora eu vou selecionar quais informações eu vou fazer, quais atividades, qual vai ser o meu método de avaliação, se vai ter. Então, isso que eu estou fazendo, e no momento que eu levo para a sala de aula e começo a minha explicação com todos os meus métodos, isso é uma narrativa, tá? Eu gostaria, então, de falar com vocês sobre os caminhos para ensinar mulheres na história, tá? Mas antes de começar essa questão dos caminhos, eu gostaria de fazer uma breve revisão da minha linha de raciocínio, né? A importância do mestrado profissional na minha vida foi, como professora, foi perceber, então, esses conceitos que eu destaquei anteriormente, tá? A questão da pedagogização do conhecimento, eu gostaria que isso ficasse muito visível, né, para as professoras que estão assistindo agora, porque o trabalho de vocês tem que ser valorizado. Vocês devem se perceber como que estão construindo conhecimento, tá? E que existem conceitos que embasam isso e que mostram que sim, é conhecimento, tá bom? Então, nesse momento, eu vou começar a falar um pouquinho sobre caminhos para ensinar mulheres na história, tá? Então, eu planejei trazer três abordagens, né? A primeira é a questão das mulheres, a segunda é escritas de si, abordagens biográficas, né? E também a última eu quero mostrar um pouquinho no site, bem brevemente. Para iniciar, então, a reflexão sobre as mulheres, eu gostaria que vocês pensassem, tá, brevemente, se é possível uma história sem mulheres, né? Será que é possível? Não, né? É impossível, nós estamos vivendo a história, né? Mas aí tem outra reflexão. A quem serve o nosso silêncio? A quem serve a nossa desmemória, né? Sobre a contribuição intelectual e as práticas das mulheres em diferentes tempos e espaços. Então, vocês devem ter isso em mente, tá? Esse questionamento, que esse silêncio, ele tem uma intencionalidade e uma consequência, tá? Então, aqui vai falar um pouquinho sobre o campo da história das mulheres, como campo de pesquisa, né? Vai surgir, então, nos anos 70, como eu já falei, como de pressões e demandas do movimento feminista, e também vai lutar contra a opressão e a dominação. E, aos poucos, vai ampliando os campos de discussão. É muito interessante perceber a forma como caminhou, né, esse campo. É muito bonito, assim, os aprendizados, como categorias, como as categorias se transformaram, né? Primeiro teve a categoria mulher, em oposição ao homem universal, depois vai ter a categoria mulheres, para contemplar, né, a pluralidade, a diversidade de ser mulheres. Depois nós vamos ter a transição, né, óbvio que não é tão simples, mas é só para representar para vocês, para falar um pouquinho, a questão da análise de gênero, né, as questões de gênero feita, então, a partir do trabalho da Scott, que vai trazer a análise das relações de poder, dos mecanismos simbólicos, institucionais, a própria teoria queer, e assim por diante. As categorias são muito, é muito bonito ver como as transformações e o conhecimento foi agregando e se transformando, tá? Eu então, para trazer a categoria mulheres, eu fiz alguns questionamentos. Na dissertação tem todos, eu escolhi 2 hoje, né? Então, um deles é: as mulheres estão presentes no ensino de história? Se estão, de que maneira, né? Para responder a essas perguntas, eu recorri a pesquisas feitas no campo da história, envolvendo livros didáticos e metodologias que tinham por tema as mulheres. Nos trabalhos analisados, eu percebi o sexismo que ainda ronda a educação, que perpassa valores e modos de vida afirmados em lugares para meninos e meninas com atitudes polarizadas. Por isso, então,
eu fiz um acervo de materiais para professoras, para que elas possam adaptar diante da sua realidade como querem, né, quais materiais utilizar dentro desse contexto. Aqui, então, tem algumas problematizações em cima da categoria mulher. O que a categoria mulheres, né, mulheres na história, a história das mulheres, perdão, traz como reflexão de campo de pesquisa, né? A primeira delas é a questão da memória. Então, trabalha com a questão em torno da memória das mulheres. Porque essa questão de trazer o sujeito no masculino, né, faz com que as mulheres ficassem fora de documentos, como disse ali, né, de reuniões, de locais públicos, de registros, né? Então, isso faz com que uma das questões centrais em torno da história das mulheres é trabalhar com o conceito de memória. Além disso, traz o tratamento dos pertences das mulheres, que é uma desvalorização desses pertences. Temos exemplos disso, assim, mas é meio fúnebre os exemplos, então não vou dar muitos, mas a síntese seria que esses pertences são repassados e largados no tempo, o que não oportuniza a análise, eles são repassados para outros parentes, né, e isso faz com que eles não oportunize essa análise. O outro pilar da história das mulheres é o silenciamento histórico das mulheres, tá? Então, nós precisamos sim falar sobre a participação das mulheres na história, nós precisamos sim estar construindo e pensando numa história que abrange as mulheres em longos períodos da história. E o terceiro seria, então, a invisibilidade nos objetos de estudos da história. Aqui traz uma reflexão sobre a historiografia, o que isso significa. Que por muito tempo, as principais fontes que os historiadores usavam eram centradas nos espaços públicos, né, que tinham referência a posições e cargos públicos, políticos, administrativos, dos quais as mulheres não tinham espaço. Então, isso fez com que os espaços onde elas circulavam não fossem silenciados, porque eles não estavam sendo abordados, escritos, analisados, certo? Mania de professor perguntar se estão entendendo, né? Mas depois vocês comentem sobre isso, desculpe. Escritas de si, biografias, tá? Essa é outra categoria que eu trabalhei, tive muito carinho, aprendi muito com isso. Então, a escrita de si, ela trabalha com a análise de fontes que são pessoais, tá? São diários, fotografias, relatos, as próprias biografias, autobiografias. A escrita de si, então, ela vem, né, do movimento historiográfico da história social e cultural e traz essa interpretação a partir do locus em que a história é vista através de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos. E muda a perspectiva e o significado da biografia, não é mais só um nome, uma data. Então, agora é a história vista através de um indivíduo. Para problematizar um pouquinho sobre isso, eu coloquei que a relação do indivíduo com seus documentos precisa ser também trazida para a educação básica, né? Normalmente eu trabalho isso no 6º ano, mas pode ser feito em todos os anos, né? Com diferentes áreas, porque ela fala sobre uma prática subjetiva. Fala sobre gerar processos identitários, individuais e coletivos. Então, quando essas alunas
vão lá e pegam as suas fotografias como fontes históricas, né? Fazem seus relatos autobiográficos. Isso são alguns exemplos, mas é para trazer e se perceber como sujeito histórico, né? Como para fomentar esse processo identitário. Então, por meio desses tipos de práticas culturais, o indivíduo cria uma identidade para si através de documentos cujos sentidos se alargam no momento da atribuição de significados, da guarda de objetos, favorecendo a criação de identidades. Então, é um trabalho com muita subjetividade a escrita de si. Aqui eu coloquei algumas reflexões mais pessoais, né? Então, quando olhamos os percursos e vemos os espaços que ocupamos, mergulhamos em nós mesmos e nas memórias construídas nesse imenso campo. Nos reconhecemos quando tecemos e compomos nossa ancestralidade sagrada. Com ela, forjamos conhecimentos que potencializam nossos caminhos, esses nossos saberes em ação, escapam da zona exaustiva da dúvida promovida pelo trauma colonial. Aqui, então, já traz uma reflexão sobre o período colonial, né? Porque nós temos muitos resquícios históricos desse trauma colonial em torno das mulheres, em torno da questão dos latifundiários, então, assim, dá uma análise profunda, né? Mas nesse trabalho aqui, o objetivo é a questão simbólica sobre as mulheres. Então, essa não é uma tarefa para uma mulher só, e por isso estamos aqui expondo os processos que cura, que estamos levando a caminhos além da exaustão simbólica colonial sobre as mulheres. Então, quando nós falamos sobre isso, nós estamos trabalhando essa história, e isso é extremamente necessário. A história colonial, ela tem muitos apagamentos, silenciamentos, sequestros, perdas e genocídios. Foi preciso inventar muitos modos de estar junto para sobreviver nesse período, né? Para conectar todas essas camadas de vida ao estudo da história, propomos testar as possibilidades de reinventar a instauração de saberes e do desfazimento da profecia ocidental patriarcal de classe branca e masculina. Então, as biografias é um caminho para a gente perceber essa arte de viver das mulheres, né? E assim, a história vai se tornando um território das mulheres em sua diversidade, pluralidade, particularidades e desigualdades de coexistir no mesmo espaço. Espero que tenha ficado, né, claro, assim, que eu estou falando sobre a questão das escritas de si, e que evidenciar as possibilidades que ela, as ricas possibilidades que ela pode oportunizar para o ensino, né? Agora, eu vou falar um pouquinho sobre as biografias de mulheres no período colonial. Só para fazer um breve recorte, o período colonial, então, né, ele é um período longo da história do Brasil. Ele é datado, então, de 1500 até 1822, e esse período, ele não deve ser encarado como um processo de fatos isolados. Por que eu digo isso? Né? Porque se vocês pegarem a BNCC, ou até mesmo alguns currículos de história, vai estar lá, né? 1500, então, invasão do Brasil. 1530, período pré-colonial. E assim por diante, vai trazendo como se fossem fatos isolados, né? E as biografias fazem com que esse quadro fique imenso, né? Porque traz diversas histórias e trabalha os períodos de uma forma entrelaçada, e não mais tão linear, né? Como esses fatos isolados. Só para deixar registrado, né? As biografias que eu trabalho, que eu fiz o acervo, foram retiradas do dicionário Mulheres do Brasil, de 1500 até a atualidade, organizado pela Schuma e pelo Érico, no ano de 2000. Foi exatamente um trabalho de comemoração. Então, assim, é um acervo com verbetes muito rico. Quando eu fiz a pesquisa para selecionar quais biografias de mulheres eu ia estar, né, retirando desse livro, desse material,
como eu falei, eu passei por um processo psicológico, porque tem muitas informações, assim, é uma história difícil de ser encarada pela maneira como as mulheres foram tratadas nesse período, né? Mas é uma oportunidade muito rica de cura, de trabalho, de representação, de estar mostrando as diversas formas de existir, né? Então, aqui nós temos as 15 biografias das mulheres que eu selecionei, da Ana Pimentel, a Ângela Rodrigues, a Antônia, a Bartira, a Brígida, a Chica, a Clemência, a Guimar Sara, a Indaí, a Lourença Correia, a Larissa Coutinho, a Ludovila Ferreira, a Maria Bárbara, a Paula de Siqueira e a Tereza do Claritere. Lá no site, então, vocês vão encontrar a possibilidade de baixar essas biografias em arquivo, porque facilita, né, nosso trabalho como professoras, e também podem acessar individualmente as biografias, tá? Todas essas mulheres, eu fiz narrativas, que eu vou estar comentando depois quando eu mostrar o site. Eu não resisti e coloquei um processo de processos metodológicos com as biografias, tá? Uma das formas que eu gosto, né, eu trabalho com bastante jogos com as minhas alunas, e então seria esse jogo Descubra Quem Sou Eu, né? Então as alunas fazem cartões intuitivos, onde tem uma breve contextualização ali sobre a pessoa, sobre a mulher biografada, e daí eles devem adivinhar, né? Claro, tem todo um conjunto de regras, mas em síntese é isso, assim. Então, elas devem adivinhar quem é quem nesse jogo, né? Desses cartões. É bem interessante. E então, nesse momento, eu quero mostrar para vocês um pouquinho do site, que é a minha dimensão propositiva, né? Dentro do mestrado profissional. E eu tenho bastante orgulho dele, assim, né? Porque eu acho que é uma forma, ainda mais nesse momento em que nós estamos vivendo, onde nós precisamos fazer muito material por causa da pandemia, então nós precisamos de materiais, né? Nós precisamos de bons resumos, nós precisamos de metodologias, nós precisamos de auxílio, né, pedagógico em torno do ensino. Então, aqui mostra as abas, né, que eu criei. A primeira apresentação, a segunda são os eixos temáticos, que são os dois principais conceitos da pesquisa, que é ensinar mulheres na história e aproximando o conceito de biografias. Aqui tem as narrativas, eu não vou falar especificamente sobre elas, porque o nosso tempo é curto, mas são bem interessantes. Eu fiz 3 narrativas. A primeira é mecanismos simbólicos e resistência, tá? A segunda é colonização do feminino e a terceira é contingência e inquisição. Aqui as minhas alunas mais gostam é contingência e inquisição, né? Mas, resumidamente, mecanismos simbólicos vai trazer a forma como a Igreja Católica e o Estado absolutista português, quais os símbolos que eles vão estar trazendo de família e colocando sobre a mulher essa responsabilidade simbólica, né? E a maneira como as mulheres, na verdade, eu vou trazer exemplos biográficos de como esses mecanismos simbólicos atuavam. Entretanto, mulheres eram donas de engenho, mulheres eram donas de terras, então, assim, para mostrar, né, esse campo de disputas que existe entre o simbólico e o vivido, né? A colonização do feminino traz questionamentos sobre a questão dos povos originários, sobre a exploração da mulher indígena e negra. Contingência e Inquisição é sobre as 3 vindas do Tribunal de Santo Ofício aqui no Brasil e de que forma as mulheres foram perseguidas nesse período, tá? Aqui vai ter as biografias das mulheres que eu mostrei antes. Nós temos ainda o arquivo, que reúne todos os textos que eu criei para o site, né?
que é onde vocês vão ter acesso nos links, as questões teóricas que eu trouxe no início dessa discussão da apresentação, e o contato. O contato eu peço que, por gentileza, entrem em contato comigo, tá? Falem, expressem o que vocês acharam da apresentação, e se tem alguma dúvida, como que eu posso contribuir, como que os materiais, né, se dá para melhorar a forma como os materiais estão apresentados aqui no site. Aqui tem a minha dissertação de mestrado, para quem ficar curioso, para ler um pouquinho, né? E aqui vai ter uma breve apresentação do formato que nós pensamos, eu e a Jane, para o site, tá? Só para finalizar, recentemente eu criei essa parte que é para ampliar ainda mais seus conhecimentos, né? Então, aqui nós temos livros didáticos de história em PDF, não é só de história, tá? Tem de várias áreas. Então, é bem interessante para quem está em busca de materiais, que nós temos sites relacionados ao ensino e educação. Aqui tem e-books de ciências humanas. Aqui tem alguns núcleos de pesquisa sobre gênero e sexualidade. Eu ainda não finalizei, porque são muitos no Brasil. E aqui tem, esse link leva para a página das dissertações do Prof. História UFSC. Aqui embaixo, eu coloquei também a cartilha, tá, elaborada pelo LEG, de como pode ser trabalhada as questões de gênero na escola, tá? Quais os conceitos, problematizações e tudo mais. Era isso que eu tinha planejado para hoje, tá? Espero que tenha contemplado de alguma forma, para trazer mais conhecimentos para vocês em torno das mulheres na história. Agora eu abro para as dúvidas, para o diálogo de quem assistiu, né? Obrigada, Viviane. A gente fica aqui extasiada, maravilhada com o trabalho que você realizou. Um trabalho que com certeza exigiu muito envolvimento, muita dedicação, muito estudo. O que é aquele site, né? Que a gente vê desde o design, o cuidado com as abas, com as categorias, as biografias que podem ser baixadas, o acesso a outras tantas, né, biografias aí, pesquisas, um repositório aí gigantesco. Fica o convite para uma oficina. Como você nos trouxe, nossa, cada palavra, cada conceito que você apresentou merecia uma oficina. Ai, Você gentil. assim, eu quero ser tua aluna. Primeiro que eu quero ser tua aluna. Dá para no ensino fundamental e se matricular para ser tua aluna? Escola era assim, tô brincando. Mas a Jane comentou sobre a possibilidade de estar fazendo uma oficina, sim. Eu tenho muito interesse, tá? Então, hoje, o meu objetivo era deixar um pouquinho vocês, né, curiosas em torno do assunto, para talvez fazer essa oficina, tá? A gente pode aprofundar mais os conhecimentos sobre esses conceitos. Merece. Em outras edições, nós costumávamos encaminhar as apresentações para estudo prévio dos professores antes da live. Neste ano, nós não conseguimos fazer isso ainda, mas eu fiquei pensando, conforme você foi apresentando aqui, porque tem conceitos ali muito interessantes, informações relevantes, que no momento da tua apresentação a gente não consegue se apropriar, né? Fica realmente, passa muito rápido. Não, o que eu quero dizer, sim, a gente entendeu o panorama. Nós entendemos, talvez só eu, né? Seja uma limitação minha. Nós entendemos o panorama, por onde percorreu a sua investigação, todo o trabalho realizado, que resultou no site. Isso é importantíssimo para se também a nossa rede, assim como eu tive aqui algumas dúvidas, gostaria de ficar mais tempo no slide, gostaria, né? Tá, entendi. Foi muito rápido para vocês, é isso? E eu não consegui fazer isso. Talvez a nossa rede também não tenha conseguido. Mas fica a dica aqui para acessarem esse site, né?
Nós vamos disponibilizar a tua apresentação no portal educacional, que a gente deixa todo o acervo lá, se você assim o permitir, né? E que as pessoas leiam, acessem o material, acessem o site e também entrem em contato contigo ali pelo contato, né? Pode Sim. ser assim, pode? Com certeza. Estou aberta para diálogo, tá? Com certeza. Muito bom. Sim, sinto muito se eu falei sobre muitos conceitos. É como eu disse, assim, né? Fazer o mestrado profissional em ensino de história é isso, tá? A gente trabalha com muitos conceitos e no final a gente tem que amarrar, fazer uma dissertação, um produto. Então, assim, realmente, quando eu conversei com a Jane para fazer a apresentação, nós tínhamos que pensar numa trajetória que ficasse acessível, né, para quem não tem nenhum contato com essa questão do ensino de história, né. Vou, sim, levar em consideração essa questão que tu disse, talvez de falar mais devagar, de deixar mais tempo, né, a parte dos slides. Eu me empolgo na fala e falo meio rápido mesmo, é uma reclamação das minhas alunas. Então, mas obrigada, tá, pelo espaço, pela oportunidade. Com certeza eu estou aberta para dúvidas. Nossa, se quiserem, estou disponível, tá? Eu acho que realmente essa parceria vai contribuir muito com a formação dos nossos profissionais. E realmente o convite aqui está de pé para uma oficina com os profissionais da área de história e outros profissionais que têm interesse, né? Fiquei imaginando projetos lindos que podem ser feitos a partir disso, a biografia de si. Que coisa maravilhosa, o desenvolvimento da identidade a partir da sua própria história, da sua linha do tempo, das suas imagens. Muito afetivo, né? Muito demais. Lindo. A receptividade dos alunos nessa relação, né, nesse projeto. E o que tem de mais maravilhoso nisso é que o mestrado profissional traz isso. É a teoria e a prática, não é? Uhum. Então, sem os conceitos, a prática não existe. A gente não consegue desenvolver um projeto, né, com profundidade. Então, fica aí a dica para os nossos profissionais da rede. Esse trabalho fantástico que a Viviane apresentou. Estou bem curiosa, com certeza os nossos profissionais também, para pesquisar lá no site, baixar as biografias, ler com muita atenção. Né? E vim aqui, quero te parabenizar, que você recebeu o prêmio de melhor dissertação da turma de 2016. Que Sim. Fantástico! Fico imaginando que belíssima dissertação. Mais um motivo aí para ampliar a nossa curiosidade, né? Mais um ponto motivador aí. Só para eu colocar uma observação, tá? Eu concorri com trabalhos maravilhosos, assim. Se tu ficar curiosa, entra ali nas dissertações do Prof. História, vai ter acesso a outros materiais, tá? Vai ter roteiros de ensino, assim, olha, é um trabalho lindo feito ali no Prof. História da UFSC. Sou apaixonada por esse tema. Que maravilha. Fomos contemplados, então, esse é um presente para a nossa rede, né? Agora vamos poder contemplar melhor esse trabalho, que a gente sabe que as pesquisas, né, das universidades são rigorosas, tem aí toda uma potência, né, de conhecimento que contribui realmente com a formação humana, com a formação do cidadão, e que muitas vezes não chega até as unidades escolares, né? Mestrado profissional voltado à formação dos nossos profissionais, a gente sabe também que há uma parcela ainda pequena que acessa esses cursos, né? Então, fica o convite também para os nossos profissionais se, né, desenvolverem seus projetos, olharem os editais, observarem todo o acervo lá, se apropriarem dele. De repente, aí vai fazer propaganda, peço licença já para fazer propaganda, né? Se não me engano, ano que vem vai ter seleção do mestrado profissional ali na UFSC, então é uma prova a nível nacional que é feita, e eu digo assim, vale super, tá? O nosso trabalho de vida nesses 2 anos, nesse curso, assim, é transformador, né? Super indico. Ótimo. Obrigada aí também pela indicação, pela divulgação.
Pessoal, neste momento, então, eu vou pedir um pouquinho, né? Vamos fazer uma pausinha, é um pequeno intervalo em que vai passar um tutorial, porque nós temos no chat a disponibilização às 20h30 de um formulário de avaliação. Esse formulário de avaliação tem por objetivo coletar o feedback dos nossos participantes em relação à sua live, né? Então, em tese é isso. E também é um feedback sobre a apropriação desses conhecimentos que você apresentou aqui para nós. Então, vai passar um tutorial rapidinho aí para vocês, depois nós retomamos com a mediação, tá ok? Aguardem um minutinho que já será postado. Queridos, nós tivemos problema com a passagem do tutorial. Oi, você está aproveitando este momento? Esperamos que sim. Retornaremos em instantes, mas vamos aproveitar este momento para passar algumas informações importantes. Às 20h30, disponibilizaremos a avaliação no chat para você preencher o formulário de avaliação e, após preencher o formulário, clique em enviar. Espere mudar de tela, clique no link da frequência. Preencha o CPF e a senha do contra-cheque. Clique em registrar frequência. Se você não é servidor da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, coloque a senha que você definiu. Se ocorrer algum problema com a frequência, envie um e-mail para a DAFAC, dafac@sme.pmf.sc.gov.br, com nome, matrícula e CPF. Outras questões administrativas ou dúvidas, envie um e-mail para o Polo AB Florianópolis, uab.floripa@sme.pmf.sc.gov.br. Pronto! Informações repassadas. Aproveitem a live. Programa Rede de Saberes. Agradeço a atenção de todos nesse momento para o tutorial. Essa foi uma forma que nós encontramos para chegar a informação a todos. Muitas vezes nós explicamos por aqui e as pessoas não conseguem se apropriar da informação e realizar a avaliação, né, enviar o formulário, registrar a sua frequência. Lembrando, só vou retomar, se alguém tiver problema com frequência hoje, é importante encaminhar o e-mail para o DAFAC, tá? DAFAC é o setor que registra a frequência e libera a certificação.
Amanhã também, quarta-feira, nós teremos uma oficina para quem estiver enfrentando dificuldades no preenchimento dessa avaliação. Ao final, depois de preencher todas as questões, e ao final dela vai ter um ícone em enviar. Acontece que depois desse ícone depois de enviar, abre uma tela, que é a tela da frequência. Então, neste momento, é importante ter calma, porque senão, o que vai acontecer? Vai abrir a tela e o participante fecha rapidamente, não consegue acessar a frequência, tá bom? Então, por isso, o tutorial, e amanhã teremos uma oficina, caso alguém esteja enfrentando problemas. Depois nós vamos disponibilizar o link da oficina por e-mail, tá bom? Obrigada a todos. Agora, nesse momento, eu vou chamar a Ana Lúcia Viana Meister, que é a nossa mediadora do chat do YouTube, vai nos trazer comentários, elogios, questionamentos lá do YouTube. Seja bem-vinda, Ana Lúcia. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Viviane, maravilhoso o teu trabalho. Fiquei bem interessada em ler na íntegra, porque achei muito interessante tudo que tu traz e faz a gente realmente refletir muitas coisas, né? E perceber várias situações que a gente vê que lugar que nós, mulheres, ocupamos, não só na história, mas nessa história que estamos escrevendo hoje, né? Quais são os nossos espaços, né? Então, a gente tem aqui, professora Vânia Carla Schutz da Silva, diz assim, que orgulho dessa minha colega, Vivi. A professora Cristiane de Castro Ramos diz assim, parabéns, ótima fala, bem conceituada e esclarecedora. Temos a Germana dizendo, é um tema muito abrangente e interessante. A Andréa Dutra também fala sobre o tema ser bem interessante, dá parabéns. A Viviane Francose Souza diz, foi maravilhoso, parabéns, gostaria muito desse material. Tem muita gente pedindo também o teu site, tá? Para disponibilizar o site, tá? Disponibilizar para todos. Eu até tinha colocado uma hora ali o que estava no teu... Eu coloquei no chat, mas acho que o povo não percebeu. Excelente fala, Viviane, diz a Mônica Silva. Seu material é muito valioso e certamente tem muito a contribuir na formação de alunos e alunas. O Sedenir Walter diz, interessante. Nelise Urique diz, trabalho rico. Angelina de Fátima Oliveira Milha diz, estou amando esse tema, amo história. A Paula diz, poderia pôr o link do site das Mulheres na História? Novamente, pede, né? A Graziela Dimas Patrício Gonçalves diz, muito bom seu conteúdo. Dá para perceber que, por sua fala, amo o que faz com dedicação. Tem vários dando parabéns e tem outros comentários. A Anabel Cristina Feijó Pérez diz, o tema é de suma relevância nas histórias das mulheres. Parabéns pelo aprofundamento na história. Eu coloquei para ti, parabéns pelo lindo trabalho, contribuiu muito para refletirmos que espaço ocupamos na sociedade. A Mônica Silva coloca, verdade, o material merece ser melhor explorado em uma oficina. Aí, a Clarilei Padilha também fala que é uma boa ideia a oficina. A Rosemary Ribeiro da Silva fala, encantada, curiosa para explorar o site, grata. A Clarilei Padilha diz, parabéns, excelente trabalho. Tem outros parabéns aqui no meio que eu nem vou ler de todos. A Márcia Cristina Correia de Souza diz, que trabalho magnífico, percebemos durante todo o seu relato, do seu relato, muito carinho, amor e dedicação. Parabéns. A Ana Cristina Rocha diz, parabéns, Viviane, ótima apresentação, tema relevante e que nos instiga a muitas reflexões. Desculpa. Bernadette Brusco Costa diz, parabéns pelo trabalho, quando se ama o que se faz, tudo flui, gratidão. A Cláudia Regina Sagaz diz, parabéns, Viviane, excelente pesquisa.
A Maria de Fátima Alves Gomes também fala que parabéns pela explanação. A Rosemary Ribeiro da Silva fala, foi uma ótima apresentação, bem objetiva e envolvente. A Jana Mess diz, parabéns pela escolha do tema da pesquisa e a apresentação. Cristina Aparecida de Oliveira Vieira Caras diz, o tempo é muito curto e o assunto podia ser aprofundar mais, né? Querem mais, o negócio é realmente isso que a gente fala, o tema realmente muito instigante e é fascinante a gente falar, né, sobre nós, que a gente um pouco fala das mulheres, né? Sim, com certeza. E aí também diz assim, o professor Robson Fernandes diz, material muito rico, necessário e urgente. Parabéns, Viviane. A Nívia Skold fala, que oportunidade singular que estamos tendo, pensar no lugar da mulher na história. A Rosemary Ribeiro Silva diz, a exploração mais detalhada fazemos na continuidade, estimulou o nosso interesse, portanto, sua apresentação foi excelente. Esse era o objetivo. Andréia Dutra diz, tema encantador, merece uma oficina mesmo, pois a mulher precisa saber que lugar representa na sociedade. A Graziela Dimas Patrício Gonçalves diz, amém, nos faz pensar sobre o nosso papel na sociedade. O professor Robson Walker Fernandes falando, Viviane, quais os embates, disputas, conflitos, interesses que percebes no cotidiano escolar para trabalhar gênero e a história das mulheres no tempo presente? É uma pergunta. Tá, agora você já se prepara para responder, daqui a pouquinho já vou te deixar para responder. Alessandro Scheffer fala, você merece todo o reconhecimento e nos enche de orgulho para seguirmos em frente e de cabeça erguida. Bom, e aí a Marisa também fala fala excelente. Então, assim, quer que eu repita a pergunta do professor Robson Fernandes? Queres que eu repita a pergunta dele? Eu ia anotar, mas é uma pergunta só? Só uma pergunta bem grande, né? É uma pergunta grande. Diz assim, Viviane, quais embates, disputas, conflitos, interesses que percebes no cotidiano escolar para trabalhar gênero e a história das mulheres no tempo presente? Eu acho que são duas perguntas diferentes, né? Então, aí nós temos uma análise da questão de gênero no ensino e também temos a questão da história das mulheres, né? A questão em torno das mulheres. Dentro do ensino, tenho a Guacira Louro, que é uma pesquisadora aqui do Rio Grande do Sul, da URGS. Ela tem trabalhos excelentes sobre essas análises, né, que fala sobre os tempos da escola, como que eles são determinados e de que forma ele fala o lugar dos grandes e dos pequenos, né, qual é o que é de menina, o que é de menino, a própria fila de menino e de menina é uma questão de gênero extremamente, né, alarmante, assim, a própria questão da diferenciação entre os materiais. Então, assim, é uma reflexão muito longa, assim, dentro do ensino fundamental 2, que é o que eu trabalho, né, a gente já começa a perceber as questões das próprias violências entre os alunos e as alunas, né, a questão da dominação, né, que os meninos tentam fazer em cima das meninas, por meio do diálogo, por meio do corpo delas. Então, assim, desculpa se eu não vou poder contemplar essa tua resposta, porque, assim, dá outra palestra, né, sobre a questão de gênero, análise de gênero dentro da educação básica, desde o ensino fundamental 1, das séries iniciais, da pré-escola até o fundamental 2. O desafio sobre as mulheres está principalmente, né, dentro da minha análise na minha dissertação, eu percebi que os materiais reservam pouco espaço para as mulheres, né? Por isso que uma das colocações que eu fiz é se há possibilidade de uma história sem mulheres. Porque, infelizmente, acontece muito dentro da narrativa escolar, né? Porque nos livros didáticos, as mulheres normalmente estão em box,
né, que são aqueles pequenos textos explicativos, como se fosse uma curiosidade. Então, assim, essa nossa memória coletiva como mulheres dentro da história, ela precisa, sim, ser trabalhada dentro do ensino, né? E, então, assim, é quase que uma violência com a gente, não tá analisando esses mecanismos simbólicos que tem em torno das mulheres, que perpassa diferentes tempos da história, a questão das instituições, como que nós somos tratadas pelas instituições, né? Pode ser a instituição de ensino, a instituição de saúde. Quando eu falo ali sobre a Inquisição com as minhas alunas, que é uma das narrativas, elas adoram isso, assim, porque percebem muitas coisas que acontecem, fazem muitas relações com o tempo presente, né? De que forma as religiosidades controlam o corpo das mulheres, né, hoje? Quais os dispositivos que estão sobre o corpo das mulheres? De que forma nós somos avaliadas e condenadas também no tempo presente por termos, né, um corpo feminino? Então, realmente, assim, essa pergunta, ela é muito rica, muito, muito rica. Não sei se consegui dar alguns exemplos para contemplar essa dúvida, né? Se ele ficou satisfeito com a minha resposta, ou se deu mais curiosidade. É como tu diz mesmo, acho que a pergunta dele daria uma live. Com certeza. Que é muito ampla, assim, é extremamente profunda e interessante, porque faz a gente refletir muito além, né? Baseado no que traz como contribuição na tua fala, né? E o que ele suscita ainda para a gente refletir, né? E nos questionar, né? E aqui tem também outros que comentaram, que é o Abelardo Moraes Júnior, diz assim: apresentação excelente, estou encantado, senti saudade das minhas aulas na UDESC. A Cláudia Moras fala: maravilhosa pesquisa. Sua fala demonstra quão emocionante foi realizar esse trabalho. Parabéns. Então, assim, o que eu assim, acho que todo mundo, né, ficou muito encantado com o teu trabalho, né, com essa contribuição que tu traz, assim, porque a gente, como eu falei no início da minha fala mesmo, né, a gente não para, né, para pensar, para refletir, né, que espaço nós, enquanto mulheres, estamos ocupando, né, hoje, né, e isso é em tudo, é nas nossas famílias, é nos espaços que nós nos relacionamos, né, é nosso local de trabalho, né, e tantas contribuições que tantas mulheres tiveram, e como que isso está escrito lá na história, nos nossos livros de história, né, porque eu fiquei pensando, quando tu estava falando, e isso é muito louco, porque quando a gente pega lá, alguns livros didáticos, pensa, na minha época, eu tenho 53 anos, o que isso trazia, né, em relação à mulher? Era pouquíssimo, gente. Dá uma pesquisa já. Masculino, totalmente masculino. Se tu fizesse hoje, eu ficava com a cabeça, assim, quando tu falava, maquinando aqui. Muito obrigada. Mostra um dos primeiros conceitos que a história das mulheres traz, né, que é o homem universal. Tudo é no masculino. Tudo. Né? Então, é natural que as mulheres precisam desse espaço para se perceber enquanto identidade, primeiro, né? Que é uma das questões do meu trabalho. E a análise de gênero contempla outras análises extremamente importantes, né? Que são as relações de poder, que são os mecanismos simbólicos. Eu acho que dentro da academia, né, existe, claro, né, essa diferenciação como campo de pesquisa. Mas como no ensino de história, o nosso objetivo é formar cidadãos, acho que dá para se utilizar diferentes conceitos, né, diferentes reflexões para trazer nessa nossa realidade da sala de aula. Ó, o povo continuou ainda contribuindo. E aí tem a Paula que diz assim: me senti representada na tua fala. Colocou-se como mulher que conhece a dificuldade das mulheres em se colocar. Achei linda essa colocação nela. A Paula também fala: nossa força como mulher é vista como algo refutado pela sociedade, como se só houvesse um lugar de ser frágil. É uma das representações. Ó, Viviane, você pode comentar um pouco os temas tratados nas biografias selecionadas no site? Tem mais uma perguntinha aí.
que o povo, enquanto eu vou falando, ele vai, ó, bombando. Então, lá nas biografias, quando eu disponibilizei o livro, se não me engano, também tem o livro do Dicionário das Mulheres, tá? E esse Dicionário das Mulheres tem um repertório lindo de biografias, não só do período colonial, mas como de diferentes tempos da história, que se vocês tiverem curiosidade, é muito legal. E quando eu estava selecionando as biografias para fazer o acervo, eu encontrei muitas, né? E então, assim, a Jane é uma orientadora maravilhosa, teve muita paciência, porque eu tive que reduzir, né? E e foi um resumo grande ainda, né? Porque 15 biografias é um acervo considerável. Então, falando no geral, né? Eu busquei contemplar, né, mulheres das populações dos povos originários. E então eu direcionei a análise dessas biografias ali na colonização do feminino, né, onde mostra como que o Estado vai estar explorando e vendo o corpo das mulheres indígenas, né, dos povos originários no período colonial, e também nas mulheres negras. E também resistências dessas mulheres, né, para mostrar que não é só o Estado, né, o Estado tinha poder de controlar os nossos corpos, tinha, mas a história, ela é vivida, né? Então, mostra mulheres, né? Esqueci o nome dela agora. Mulheres que foram lideranças em quilombos, então, assim, eu tentei trazer diferentes perspectivas dentro dessa mesma análise do simbolismo, do que é ser mulher no período colonial. Também tem mulheres que foram donas de engenho de açúcar, e se vocês buscarem nos livros de história do 7º ano ali, também do 8º, vai trazer normalmente como senhores de engenho, né? Como se só homens fossem donos de propriedades no período colonial e as mulheres não tivessem acesso a essas terras e não comandassem, não administrassem também. Né? Então, isso já dá uma ideia. Pô, então, qual é o lugar da mulher? Se ela não é dona de terra, se ela não administra, se ela não... Né? Então, esse questionamento faz parte da minha aula. E também como administradora de Sesmarias. Né? Se vocês pegarem agora eu acho que está ficando muito específico da história, né? Se vocês pegarem um mapinha do período colonial brasileiro, vai estar lá uma divisão de faixas de terra apenas com nomes de homens, tá? E no acervo das biografias do dicionário de mulheres, tem muitas mulheres sesmeiras, donas de terras, né? São totalmente silenciadas. Assim, e outra perspectiva que eu abordei também nessa seleção foi a questão da vinda de Santo Ofício no Brasil, que é a Inquisição. Né? É pouco discutido isso no ensino de história, é uma das temáticas que as minhas alunas e alunos assim, amam, né? Porque é super polêmico, a gente discute sobre a questão dos livros proibidos, nós discutimos a questão dos mecanismos de tortura, que para mim é complicado, mas né, a gente tem que falar sobre isso. A gente fala sobre as diferentes formas de perseguição, sobre as mulheres lésbicas no período colonial, então, assim, a questão da sexualidade mulheres lésbicas no período colonial foram perseguidas, então, assim, não era só pessoas hétero, então, assim, traz reflexões, né, que foram naturalizadas na narrativa do ensino de história, né, e que a gente precisa estar problematizando elas em sala de aula. Eu acho que, em síntese, se vocês ficarem, né, com muita curiosidade, deem uma lida rápida nas narrativas, tá? Nas narrativas históricas do site, eu tentei juntar um pouquinho ali as biografias, criando um textinho que amarra mais ou menos o raciocínio histórico em torno delas, tá? Ô, Viviane, tu poderia só me confirmar se eu notei certinho, ensinar mulheres nas histórias abordagens biográficas, era isso? Ensinar mulheres na história, abordagens biográficas. Tá.
tá? Eu vou colocar isso ali no chat para elas, tá? E eu já tinha colocado, eu só queria confirmar se estava certo. E a Paula fala assim, ela completando a fala dela, ela fala assim, ó, uma historiografia feita somente por homens, não nos representa. Aí depois ela volta a completar a fala dela, deixa eu ver aqui. Ali, texto sobre a historiografia que inviabilizou sujeitos, inclusive muitas mulheres, que é isso que tu falas. Ela completa, né, isso que tu estavas falando, né? Ela fala, Valda Costa, artista de Florianópolis, somente mais tarde teve sua visibilidade como grande artista plástica que foi. Foi uma das que foi meio que soterrada, que nem eu brinco, né? Tem muitas histórias, até no Museu do Rio Grande do Sul, de mulheres que foram retiradas do museu porque elas eram vistas como... uma má influência. Isso, exatamente. Então, assim, ela é muito violenta para ser mulher. Quando eu estudei, sou gaúcha, né? Quando eu estudei em Porto Alegre, há 200 anos atrás, a gente não tinha essa liberdade. Já começa que quem estudou na época da ditadura sabe que não tinha liberdade de expressão. E aí a parte histórica, eu me lembro que eu tive uma professora de história que ela, inclusive, foi retirada da escola porque ela quis polonizar várias temáticas com os alunos do ensino médio, e aí foi uma loucura, veio o pessoal tirou lá da escola, né? Isso eu vivi na prática, né? Então, assim, a gente viveu esse momento, assim, histórico, né, na nossa sociedade, que legitimava esse processo, né? Então, as mulheres não tinham não poderiam, elas ocupavam espaço que elas não podiam, tipo assim, ser pertencentes desse espaço. Isso, autoras, se ocupar por direito do espaço. Exato. Tu pode circular na comunidade, tu pode desempenhar diversos papéis, mas se reconhecer nele incomoda. Exato. Né? Causa um desconforto. Esse desconforto a gente tem que questionar. Né? Nós temos que falar sobre esse desconforto, porque é uma questão social, de gênero mesmo, que a gente tem que estar falando para perceber mesmo, para desnaturalizar. Né? E eu me lembro assim, que quando eu estudei até os próprios livros de histórias, eles queriam que o profissional só se detivesse ao que tinha naquele conteúdo que vinha, né, do Ministério da Educação. O professor não podia realmente trazer outros livros que tratasse a temática num outro olhar e desse condições para que aquele aluno começasse a pensar de forma crítica, olhasse de forma crítica para a história. Né? Nós tínhamos livros didáticos que traziam várias questões equivocadas da nossa história mesmo, do nosso próprio país, e que não era permitido que se discutisse, muito menos pensar na questão da mulher. A mulher era... Atrás de um homem tem uma grande mulher. Olha a expressão que era muito utilizada numa época, né? Então, por aí a gente já tira que sociedade era essa e como que era a representatividade, né? Como é que enxergavam a mulher. Né? Uma das coisas que a história das mulheres também traz, né, é que as mulheres ocupam espaços que elas estavam, né, nesses lugares, né? E que a gente precisa falar a maneira como elas ocupavam esses espaços. Porque isso é invisibilizado, né? Dizer que a mulher não trabalhava, que só ficava em casa, isso é uma mentira. A mulher pobre sempre trabalhou. A questão é em quais cargos, né, quais ofícios ela poderia desempenhar que estava ligado ao papel de gênero. Lavar, passar, costurar, né? Então, assim, são muitas reflexões que podem ser feitas, como tu disse, assim, nesses materiais eu tenho guardado para fazer uma análise de um material que é aquele de história cívica, né? Da ditadura militar, que realmente, assim, e materiais desse período era bem data e nome, né? Era muito... Nossa, assim, hoje, realmente... Era o nome da disciplina, História Moral e Cívica. Isso, eu guardei, eu tenho um livro desse guardado, um dia eu quero analisar ele, né?
E eu tenho outros materiais também desse mesmo período, e que realmente, assim, é nome, data, fato. Então, assim, realmente, quem disse que a escola, que a educação não se transformou, sabe? A gente realmente precisa refletir um pouquinho mais sobre o nosso próprio campo de atuação, que é a educação. Mudou muita coisa. O último comentário da Paula, que eu achei bem bacana, como ela colocou assim, maravilhoso debate hoje, me senti representada, grata, Viviane, por me lembrar minha própria riqueza de ser mulher. Ai, que lindo! Faço minhas palavras dela. Ai, muito lindo, gente. Sabe? Eu acho que quem viveu aí há um tempo atrás e acompanhou essa evolução até do movimento da disciplina história dentro da educação, né, consegue compreender a dimensão de tudo isso que tu traz e a riqueza desse conteúdo. Eu acho que realmente a gente poderia ficar aqui até amanhã conversando e não vamos esgotar de forma alguma, nem chegar na pretensão de, né? Isso, imagina então fazer uma apresentação sobre isso, né? Eu tive que resumir muito, assim, escolher. Imagina a tua dificuldade para fazer isso. Eu vou colocar lá no chat, tá? Então, o teu site, tá? E agradeço muito por ter compartilhado conosco esse trabalho, fiquei encantada, depois eu acho que pode passar para nós, né? Vou querer ler teu material, não tem jeito. Vamos querer ler esse material todo ainda. Obrigada, com carinho. Tá bom. Então, gratidão. Então, eu que agradeço, só para divulgar. Vou passar a palavra agora. No site do Prof. História UFSC, tá? Vocês encontram na minha dissertação e das minhas colegas da turma de 2016. O site também tá lá, o link. Caso vocês não encontrem facilmente no Google, é só entrar no site do Prof. História UFSC, tá? Tá. Pode deixar. Obrigada, tá? Te agradeço. Obrigada, Ana. Obrigada a todos que participaram do chat e a todos que nos assistiram até agora. Eu parabenizo mais uma vez a Viviane Moreira pela excelente explanação. Foi uma live que realmente abrilhantou a nossa noite de hoje, né, com muito rigor científico, instigou a nossa curiosidade epistemológica, nos motivou para a leitura das biografias que estão no site, e para o trabalho, né, abriu aí, de repente, uma grande porta, uma grande possibilidade para o trabalho dos profissionais com seus alunos em relação às biografias de si. Eu acho que é isso que fica na noite de hoje. E, realmente, enfatizo novamente o convite para uma oficina. Nós temos lives às terças e quintas-feiras. Você sabe que foram destinadas sempre à terça-feira da terceira semana para os pesquisadores do Prof. História, né? Estarão conosco todos os meses, nessa terceira semana, mas nós podemos abrir espaço também para você, para uma oficina, em qualquer dia da semana, que não seja terça e quinta, caso haja disponibilidade de sua parte. A gente sabe também que as agendas aí, né, muitas vezes são comprometidas, mas fica o convite, tá? Depois a gente conversa nos bastidores aí e vê, né, as possibilidades. Convido também nesse momento... Pode falar, Viviane. Não, eu disse que nós podemos organizar, sim, a oficina, né? Eu realmente gosto muito de estar levando esse conhecimento que eu adquiri no mestrado, e quanto mais professoras terem acesso a isso, e essas reflexões, a esses materiais, mais feliz eu me sinto, assim. Então, realmente, é um convite que eu vou considerar, tá? Para fazer a oficina. Planejar e pensar como nós podemos fazer isso. Maravilha, somos parceiras nisso, então. Eu gostaria de chamar agora, então, a Fabrícia, diretora de gestão escolar, para suas palavras finais, a Viviane e a todos que nos assistem até agora. Bom, acredito que a maioria, né, Viviane, Andréia, sejam mulheres nesse momento. Sim. A assistir essa linda apresentação. Na verdade, eu acredito que a Viviane, com todo esse empenho e carinho, né, teve muitos comentários aqui no que a gente vê, né, nos comentários que nós conseguimos ver aqui na sala onde estamos,
da demonstração, assim, de carinho, de amor pelo que tu fez. Então, o teu trabalho realmente, tu demonstra que tu estás nele. E claro que estás, né? Nós todas estamos. E isso se transforma num movimento lindo, né? Nesse momento que a gente se percebe, né? Se há história, nós estamos nela, né? E que lugar que nós estamos nela, né? E onde fomos esquecidas e onde seremos recolhidas, né? Então, isso, como a Ana falou, está todo mundo realmente encantado, né? Estamos todas encantadas justamente porque fala de nós, mulheres, né? E todo esse lugar. Me lembrava quando falavas, né? Mesmo com todo o rigor científico, né? Mas de quem que a gente tem para contar histórias nos nossos contextos familiares, de vida, de amizades, né, de trabalho. Quem são pessoas importantes, né? Em sua maioria são as mulheres. De onde vêm as forças que nós temos, né? Das mulheres. Então, realmente, essa abertura dessa jornada traz esse encantamento com essa pesquisa tão necessária, né, e muito urgente, realmente, para que todos conheçam mais, para que a gente acesse, para que a gente conheça, essas biografias mesmo, e que a gente entenda a nossa própria biografia. A gente falou de alunos, falou de trabalho com os alunos, né, com as alunas, e que importante, né, essas meninas se reconhecerem, essas adolescentes, essas jovens que, né, nós temos nesse cotidiano hoje, já entendendo de outra forma o seu lugar, né? Então, isso é muito importante. E aí, claro que nós pensamos em gestão escolar, né? E quando a gente pensa em gestão escolar, eu já imaginei as mulheres, nós, nas instituições de educação, né? A biografia de si é importante para que a gente entenda e compreenda quem são essas mulheres que estão nesses contextos coletivos das escolas. Em cada instituição de ensino, em cada unidade educativa, será que a gente tira a biografia de cada uma? A gente compreende que lugar ocupam e que lugar se sentem e se percebem, né, dentro desse contexto e do conteúdo dessas relações educativas mesmo, né? Então, isso é muito importante para que a gente pense também que a biografia de si é importante para os nossos profissionais também, para que a gente pense nesse contexto. Quem são os profissionais, né? Se hoje a gente for numa escola, numa instituição nossa que tenha 100 profissionais, vou te dizer que 95 são mulheres, né? Então, isso é importante também da gente estar destacando e da gente estar pensando. E tu traz, então, para nós essa reflexão. E claro que a gente tem que ampliar, e claro que tu estás convidada a nos trazer mais elementos, porque debruçar-se sobre esse conteúdo é muito importante, né? E a cada dia, cada coisa que escutamos, cada coisa que vivenciamos, entendemos o quão é importante conhecer mais sobre isso. Te agradeço muito, te parabenizo, até pelo prêmio em 2016, agradeço mesmo por nós podermos te ouvir nessa noite. Gratidão mesmo. Que agradeço. Obrigada, Fabrícia, novamente, pelas palavras tão sábias, tão especiais, né? Ela tocou num ponto muito específico aí, das biografias dos profissionais dessa rede, que na sua maioria são mulheres, né? Fica aí o convite novamente para uma oficina voltada para essas mulheres que estão à frente. O que significa ser professora? Esse ser profissional, mas que antes de qualquer coisa é um ser humano. É a mãe, né, que tem várias facetas e desenvolve vários papéis, como filha, como mãe, como irmã, como amiga, como profissional, né, seja jovem, idosa, adulta, enfim. Né? Avó, né, Andréia? Presentes, as avós, né, representam muito bem aí os seus papéis na sociedade. E são exemplos de uma vida, de uma jornada, de uma trajetória pessoal e profissional, e muitas vezes essas histórias não são registradas, né?
fica na narração da família, mas não em registros escritos, né? E a gente não faz isso porque acostumamos no apagamento, no silenciamento ao longo da história. Exatamente, faz parte do nosso processo identitário, né, de memória, esse apagamento, assim. E como tu falou, essa questão das mulheres como professoras, né, dá uma análise gigante, assim, dos impactos, né, na nossa vida. Tanto a questão, o que eu carrego por ser mulher e professora, né? Das reuniões, da questão de ser considerada mãe de alunos, qual professora nunca escutou isso, né? Essa responsabilidade. Então, e por que isso vem, né? Então, por eu ser mulher. Então, assim, são muitas questões que tem em torno do nosso ofício como professoras, que renderia também uma fala muito, muito boa, assim, que merece ser destacado. Outra coisa que eu gostaria de falar, nossa, a gente se estendeu bastante, né? É uma reflexão muito simples, é só ver os nomes das escolas, né? Normalmente são nomes de homens, sendo que, majoritariamente, educação, quem carrega a educação são mulheres. Então, assim, isso já mostra o papel público masculino de valorização deles, né? E das mulheres. Eu acho que é isso, Bria, senão eu vou continuar falando. Muito obrigada pelo espaço, de verdade, sabe? É um assunto, é um tema que eu tenho muito carinho e realmente dá muitas análises, assim, e é muito afetivo, né? Eu ainda vou te incitar para uma última pergunta. Conforme nós estávamos aqui conversando, eu fiquei pensando nessa história, né, de mulher, nas biografias de si, que cada uma tem a sua. E, em especial, na nossa profissionalidade, nós temos aí uma trajetória de perdas e ganhos, de escolhas, porque ser mulher não é ser todo tipo de mulher, é escolher determinados caminhos, né? E com eles, com a escolha desses caminhos, aí nós temos um rol de desafios a serem enfrentados. Dentre os elementos que você trouxe nas biografias de si, você tocou num ponto, que é no ponto de cura. Eu fiquei pensando, fiquei muito instigada em saber o que é a cura nesse teu trabalho, o que seria a cura nesse teu trabalho. Acho que poderia finalizar com isso. Eu me arrepio, assim, só de pensar, porque quando eu fiz a leitura das biografias, eu fiquei muito revoltada, sabe? Eu me deparei com muitas violências sobre o corpo das mulheres, sobre o que é ser mulher, né, dentro daquele período da história. Então, eu percebi que é pesado, né? E que a gente precisa de um espaço de cura, realmente, dentro dessas violências que nos atingem todos os dias por sermos mulheres. Né? E quando nós conhecemos umas às outras, quando nós conhecemos a luta de cada uma, a história e a vida, as dificuldades, a trajetória, né? Nós percebemos as possibilidades, né? Que não é fixo. Eu posso ser de muitas formas, eu posso aprender com muitas mulheres. Então, esse espaço de cura, realmente, né, seria se perceber como uma mulher sagrada, né, que tem um corpo para a gente, um dia, talvez, transcender e conseguir ir para outros campos que hoje, dentro da pesquisa da história, já se pensa em outras reflexões, mas eu acho que, como sociedade, nós ainda precisamos nos empoderar do que é essa identidade feminina, quais são as implicações, e nos curarmos coletivamente mesmo, nos conhecendo, né? Resumidamente isso, assim. Amei. A cura do feminino, pela discussão coletiva, pela história da outra. Biografias de outro. Exatamente. Super obrigada, foi uma noite fantástica. Esperamos tê-la conosco em outro momento, tá? A gente conversa nos bastidores aí, a gente planeja.
Um beijo no coração de todos. Super obrigada, Fabrícia, por estar conosco nesse momento tão especial. Obrigada. Secretaria, secretário, né? Tão Em nome lindamente. da Secretaria de Educação, agradeço essa oportunidade e todo esse trabalho lindo que a Viviane nos trouxe para o nosso programa Rede de Saberes. Obrigada, Fabrícia. Obrigada, Viviane. Gratidão, Viviane. Foi fantástico. Um bom descanso a todos. Lembrando que na quinta-feira temos mais live. Live com a Simone Soller, a tríade Criança, Mídias e Educação Infantil. Espero revê-los na quinta-feira, às 19 horas. Um beijo no coração de todos e um bom descanso. Beijo.